Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 8, versículo 12. Neemias, capítulo 8, versículo 12. Neemias, capítulo 8, versículo 12. Neemias 8, 12. Amém? Então, todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Obrigada, Deus, pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos receber a tua palavra, que os nossos corações estejam férteis, Pai, que a nossa mente esteja aberta para ouvir, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida e que cada um possa sair daqui com uma porção dobrada do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos contar um pouquinho do histórico. Aqui está falando o quê? Que todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções e alegrar-se, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Em que contexto acontece isso aqui? O livro de Neemias e de Esdras, Deus sempre planejou a reconstrução do templo em Jerusalém. Né? A cidade de Jerusalém foi lá para Jerusalém, foi liderado por Zorobatel. Logo que Esdras restaurou o altar e restaurou uma visita de irmãos dele. E ele perguntou, como que está a cidade lá de Jerusalém? Como que estão os meus parentes? E ele ficou sabendo que o templo tinha sido reconstruído, mas os muros não. E por causa dos muros não estarem reconstruídos, os vizinhos ali estavam invadindo. E aí Neemias ficou muito triste com aquela notícia. Aí o rei perguntou para Neemias assim, por que seu rosto está triste? Aí Neemias respondeu para ele, como o meu rosto pode estar alegre se lá onde está o sepulcro dos meus pais está tudo destruído? Como eu posso me alegrar? E aí ele fez um pedido para o rei. Ele falou assim, me mande lá em Jerusalém, para que eu ajude na reconstrução dos muros. E o rei, inspirado por Deus, falou, pode ir. Além dele falar que Neemias podia ir, ele ainda falou, você pode chamar as pessoas de Israel. Quem quiser ir com você, que vá. A gente entende que isso foi quebrantamento de Deus, porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? A reconstrução. A reconstrução daquela cidade, daqueles muros. Deus não tinha desistido. Aí o rei falou com Neemias, vá lá, chama quem você quiser. E a gente vê que Esdras e Neemias contam a mesma história. Eles são contemporâneos. E só nesse momento aqui, que a gente vai ler agora, o capítulo 8, a gente vê os dois juntos. Eu li só o último versículo. Agora a gente vai ler tudo. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras
o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anias, Urias, Ilquias, Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias, Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani e Serabias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Jobade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, e dizia, este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, não estejais tristes. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a regozijar, grandemente, porque tinham entendido as palavras explicadas. Até aí. Então, a gente entendeu aqui qual o contexto da história, né? Foi um contexto de reconstrução. Nesse contexto de reconstrução, nesse momento, o povo chegou perto de Esdras e falou assim, pega o livro da lei, lê o livro da lei. E o que a gente entende disso? Que as pessoas ali, elas estavam com fome. Elas queriam ouvir a palavra do Senhor. E aí, Esdras abre o livro e começa a ler. Ali fala que é da alva até o meio-dia. Então, eles leram, ele leu por 6 horas. E a palavra de Deus aqui explica que ele leu e explicou. Ele leu e explicou. E a palavra foi entrando, E aí a gente vê num certo momento aqui que as pessoas começam a chorar. As pessoas começam, aqui não fala nem chorar, as pessoas começam a prantear. Prantear. É como se a palavra fosse entrando e fosse trazendo confronto para as pessoas. Elas estavam sendo confrontadas, como se um espelho que estivesse longe e fosse se aproximando, e elas começaram a enxergar. E a palavra foi entrando e foi trazendo transformação. Porque a palavra, ela traz transformação. A palavra traz arrependimento. A tristeza daquele povo era uma tristeza vinda de Deus. Porque a palavra fala que a tristeza de Deus é para o arrependimento. E a tristeza do homem é para a morte. Essa tristeza era um confronto. É como se fosse uma nota. A gente só entende que uma nota é falsa quando a gente pega uma verdadeira. E a gente entende. E aí, a verdade foi chegando, e as pessoas começaram a se entristecer profundamente. E elas, posso imaginar elas falando, e imaginar quanto eles estavam longe da vontade de Deus. Quão longe eles estavam da vontade de Deus. E essa tristeza, eles foram chorando e foram sendo confrontados. A gente vê na história
aquele homem rico, lá nos evangelhos já, Jesus assim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu já sei todos os mandamentos, eu já faço a obra, eu já vou na igreja, eu já dou meu dízimo, eu já ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é assim não, tá? Ele só fala que ele sabia, já fazia tudo. E aí ele fala, o que eu mais preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou para ele assim, larga tudo que você tem e me segue. Aquele homem ficou tão triste com a resposta de Jesus. E sabe o que ele fez? Ele pegou a mala dele e foi embora. Ele pegou a mala dele e foi embora. Ele pegou o dinheiro dele e foi embora. Mas junto com o dinheiro dele, ele levou também as tristezas dele. Porque ele não quis ser confrontado. Ali, se a gente aprofundar, o que ele tinha que ele não quis largar? Eu tenho para mim que não foi só o dinheiro. O que ele não quis largar? O que ele não quis largar? Ele não quis largar os seus sentimentos. Ele não quis largar, talvez, o seu egoísmo. Ele não quis largar muitas coisas que ele já estava acostumado a fazer. E aí, a hora que Jesus confronta ele com a palavra, ele pega a mala dele e vai embora. Ele foi embora carregando as riquezas dele. Mas ele foi embora levando as tristezas dele também. Ele não se deixou transformar. E aí, voltando à história aqui, eles chorando, aí já aparece Esdras e Neemias junto. Esdras e Neemias aparecem junto, já falando, opa, para. O tempo de cantar chegou. O choro, basta. Deu até aqui. Agora é hora de transformar. Porque esse povo viveu uma transformação. Esse povo viveu uma reconstrução. Eles viram e participaram da reconstrução do templo, do altar, a reconstrução do templo. E depois a reconstrução dos muros. Mas eles ainda tinham que ser restaurados. Tinha coisa lá dentro que precisava ser restaurada. E muitas vezes nós temos coisas lá dentro que precisa ser restaurada. Aí a gente pensa, meu Deus, mas que frieza. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sabe? Neemias foi um animador daquele povo. Ele chegou ali, não falou que ele fez o muro sozinho. Ali fala que ele animou o povo. Ele era um estrategista. E sabe qual foi a estratégia que ele falou? Cada um reconstrói na sua frente. Cada um reconstrói na frente da sua propriedade. E todo mundo começou a construir, reconstruir. E o que aconteceu? Logo vieram os inimigos para desanimar. E Neemias, aquele animador, porque os muros poderiam ter sido reconstruídos antes. Lá tinha um povo que podia reconstruir antes. E por que eles não reconstruíram? Eles precisavam de uma pessoa que chegasse e falasse assim, vamos, levanta, anima. Vamos reconstruir. O que está destruído aí? Eu penso que a gente precisa, a mudança começa de dentro para fora. A mudança começa na casa da gente, na família da gente, no trabalho da gente, porque a gente não pode olhar para o lado. Muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha lá, o vizinho, o muro do meu vizinho está caído. Mas se cada um de nós pegar, a palavra conta que
no meio das investidas ali dos inimigos, Neemias, como estrategista, o que ele falou? Vocês vão vigiar. Vocês vão construir com uma mão e vai segurar a espada do outro lado. E ele animou, ele falou assim, a gente vai dar conta. Vamos vigiar, a gente vai vencer. E hoje o Senhor quer trazer esperança, quer trazer um novo ânimo para cada um de nós. Um novo ânimo para que a gente possa realmente reconstruir o que foi destruído. Eu tive uma experiência com Deus, e Deus vai me permitir que eu conte aqui. Eu tive um sonho que eu conversava com Deus. E nessa conversa, Deus começou a me falar que muitas coisas estavam acontecendo porque o povo dele estava desanimado. Que o povo dele estava desanimado. Que a frieza tinha chegado aos corações. E aí ele conversava comigo, e aí eu falei assim, Deus, eu vou falar com eles. É como se eu fosse dar o recado. Mas quando eu falei isso com Deus, que eu ia dar o recado, eu fui sincera com Deus, que eu falei assim, Deus, eu não vou falar não. Eu não vou conseguir. Aí Deus falou comigo assim, me peça ajuda que eu te ajudo. Sabe, há uns tempos atrás, não muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás, no máximo, a gente sabia que tempos difíceis viria. Está escrito na palavra. A gente sabia que o amor se esfriaria. Está escrito na palavra. Mas a gente achou que isso ia ser um tempo muito distante. E a gente achou também que a gente não ia participar. Que perto de nós o amor não se esfriaria. Que na nossa casa o amor não se esfriaria. Mas quando a gente olha assim e fala assim, meu Deus, esse tempo chegou. Esse tempo chegou e eu estou tão próxima. E o meu coração está tão próximo também de se esfriar. Aquele povo, eles mesmos pediram para Esdras pegar o livro da lei e que Esdras lesse o livro. Que ele lesse o livro. E nesse momento, eu acredito que as pessoas foram ouvindo a palavra, porque a palavra vai entrando onde a gente não imagina. A palavra vai curando, a palavra vai transformando, a palavra vai trazendo um novo ânimo. E um grande avivamento estava por vir. Porque o avivamento vem primeiro pela palavra. Aqui fala que eles explicaram. Que Esdras e os levitas explicaram a lei. E a palavra foi entrando. Mas a apostasia, a falta de fé, tem chegado tão perto da gente. Tão perto. A frieza está chegando tão perto. Sabe, isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui é um altar. Isso aqui é um púlpito. Que está escrito na palavra de Deus, que é onde Deus fala. Só que a gente vem para uma reunião solene, às vezes tão apáticos. Eu vou chegar no canto aqui. Dá para a gente imaginar que Deus está ali falando? E a gente está de qualquer jeito. E a gente está assim, ai. Deus quer trazer um avivamento. Deus quer trazer um avivamento. A tristeza de Deus não é para a morte.
Aleluia! A tristeza de Deus não é para a morte. Mas nós estamos tão acostumados a vir e a voltar, a vir e a voltar. Sabe o que está acontecendo com a palavra de Deus? Está embotando dentro do nosso coração. Ela não está trazendo fruto nenhum. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente ouve palavra de exortação e nem sempre a gente gosta de ouvir. É melhor a gente ouvir, às vezes, que Deus vai trazer uma palavra de cura, isso é cura também. Mas Deus falar que quer voltar a ser o centro da nossa vida, que Deus quer corrigir certas coisas, isso traz um confronto e a gente não quer ouvir. Mas o avivamento de Deus e o sobrenatural de Deus, aquela fome do primeiro amor, sabe aquele primeiro amor? Sabe aquele primeiro amor que a gente não queria dormir, que a gente queria ir para a vigília, que a gente queria ir para o evento, que a gente queria... Cadê? A culpa não é do outro. A culpa não é do outro. Nós precisamos falar como que aquele povo, um certo momento da nossa vida, falar aqui, fala comigo, Deus. Fala que eu quero te ouvir. E Deus começa a falar. E o espelho começa a chegar. E o espelho começa a chegar. E a gente vê que a gente está todo deformado. Aí Deus fala assim, aqui, sabe esse braço torto aí? Seja curado o braço. Volta para o seu lugar. Essa perna que está fora do lugar, volta a perna para o lugar. E esse espelho vai chegando, e a gente vai enxergando, e o coração vai entristecendo, e a gente começa a falar, Deus, como que eu estou? Olha como que eu estou, a que ponto que eu cheguei. Aí Deus fala assim, calma, filho. Calma, filho, que o meu jugo não é pesado. Calma, filho, que eu não vim trazer condenação. Calma, filho, que eu vim te restaurar. Sabe, toda vez que... Porque isso acontece com todos nós. Toda vez que eu fico desanimada, porque eu também fico, eu lembro da cruz. Eu lembro da cruz e eu falo assim, imagina se Jesus falasse assim, ah, pai, eu vou desistir. Vai doer muito. Mas Jesus não desistiu. Jesus era 100% homem. Doeu. Doeu. Jesus não desistiu. Toda vez que eu acho que eu olho e falo assim, não dá, não vai dar mais. Eu acho que eu vou voltar. Aí eu lembro daquela mulher que virou uma estátua de sal. Na hora que eu conversei com Deus, Deus conversou muito comigo, meus irmãos. E a hora que Ele estava usando uma pessoa para falar comigo. E aí, já não era Ele mais, eu comecei a cutucar nele, porque eu queria saber mais. Falei, Deus, me responde só mais uma coisa, Deus, só mais uma coisa. E aí eu perguntei de uma pessoa aqui da igreja. Eu falei assim, e fulano, me fala. Ele falou assim, fala para ele olhar para frente. Fala para ele olhar para frente. E eu falo isso aqui como se fosse para cada um. Eu perguntei para Deus uma pessoa específica, mas como se fosse para cada um. Deus falou claramente comigo. Fala para eles olhar para frente. Pedro andou sobre as águas, não andou?
Pedro andou. Pedro andou. Pedro teve fé. Mas teve um momento que Pedro fraquejou. E na hora que ele olhou para o lado e olhou para o outro, mas Jesus fez assim para ele, ó. Meus irmãos, os tempos são difíceis, não é aqui, não é na outra igreja, não é na outra, não é na outra. É no corpo de Cristo, porque isso é bíblico. É bíblico. Mas Deus quer transformar. Alguém entrou desanimado aqui hoje? Alguém entrou cansado aqui hoje? Alguém entrou com um sorriso amarelo aqui hoje? O Senhor manda falar que a alegria dele é a nossa força. Nossa força não está em coisas. Nossa força está no Senhor dos senhores, no Senhor dos exércitos. A nossa força está nele. Um novo ânimo. Quero profetizar em nome de Jesus. Sopra, Senhor. Em nome de Jesus, sopra um novo ânimo sobre a tua igreja, ó Deus. Sabe aquela tristeza? Que você não entende por quê? Por que eu estou triste? Eu não estou entendendo. Está tudo bem. Sabe essa tristeza? Hoje Deus fala que Ele vai curar. Ele vai curar. Em nome de Jesus. A presença do Senhor está neste lugar. E o Senhor vai preparar as nossas mãos. O Senhor vai preparar as nossas mãos. Porque nós temos muros para reconstruir. Cada um de nós somos os Neemias. Somos os Neemias que precisamos reconstruir. Tirar o cansaço, tirar o desânimo, respirar fundo, levantar a cabeça. Falei, eu tenho obra para fazer e eu vou fazer. E o inimigo não vai me parar. O inimigo não vai me parar. A gente vem para a igreja com qual motivação? A gente vem para um culto com qual motivação? Se não for a palavra, meus irmãos, não precisamos vir. Se não for para ouvir Deus falar, não precisamos vir. Se a motivação é para um ato social, encontrar com alguém, é muito bom, é comunhão. Mas nós viemos aqui para ouvir Deus falar. E o culto, o nosso culto, não é um culto para a gente chegar aqui, Senhor, eu preciso me dar. Senhor, eu preciso me dar. O culto é, nós reverenciamos a Deus. Nós viemos aqui para agradecer. Nós viemos aqui para louvar. Esta é a nossa motivação. Quantos de nós chegamos aqui, sabe, sem saber até se amanhã a gente vai continuar? Tão cansado. Um fardo tão pesado, que a gente está até assim, ó. A gente vai abaixando. Só que o Senhor falou que ia trocar o nosso fardo. Entrega para Ele o que está pesado. Entrega para Ele o que está pesado. Senhor, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, andar no meio de nós, curando feridas nesta noite, Pai. Nos dá, Senhor, ânimo novo. Ânimo novo. Aquela mulher do fluxo de sangue. Eu imagino o esforço que ela fez para encontrar em Jesus, para encostar.
Só que nós acostumamos tanto com a presença dele, que a gente não precisa nem se esforçar, que ele não tem uma multidão mais para a gente tocar. Às vezes ele está do nosso lado, mas a gente não consegue fazer assim, ó. A gente não consegue nem mais esticar o dedo para encostar no Senhor. Que desânimo que é esse? Que desânimo que é esse? Deus veio trazer a esperança. Deus veio trazer a esperança. Quem é o nosso Deus? Quem é? Eu costumo lembrar. Toda vez que eu quero desistir, além de lembrar de Jesus, eu lembro de tudo aquilo que Deus fez por mim. E com quão mão forte Ele me tirou. Porque a palavra de Deus fala que foi com mão forte que Ele me tirou do Egito. Foi com mão forte que Ele me resgatou. Qual seria a minha esperança sem Ele? Para onde eu iria sem Ele? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho. E a tristeza daquele povo. E a tristeza daquele povo foi sendo transformada. Esdras e Neemias falou: para, chega, não é hora de prantear mais. A hora de cantar chegou. A hora de cantar chegou. Vamos celebrar. Aí alguém chega e fala assim: eu vou celebrar o quê? Olha como minha vida está, eu vou celebrar o quê? O Senhor fala: celebre. Celebre, porque a vida do justo é feita assim, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de vitória em vitória. Hoje está difícil, amanhã não está mais. Uma das estratégias para pisar na cabeça do diabo, para pisar na cabeça do capeta, sabe qual que é? Levantar a cabeça e colocar um sorriso no rosto. Levantar a cabeça e colocar um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque um rosto entristecido agrada a ele. Um rosto entristecido, ele fica batendo palmas. Ele fica: vou soprar e vai cair. Quer ver? Mas a palavra de Deus fala que a força não é nossa, que a força vem dele, que a nossa alegria vem dele. Nós não dependemos das circunstâncias para estarmos alegres, porque alegria não é sentimento que um dia você está, um dia você não está. Alegria não depende, um dia você está bem, um dia você não está. A alegria está aqui, ó. A alegria vem do Senhor. E ele nos prometeu que nos daria vitórias em todas as nossas lutas. Quantas experiências nós já vivemos? Se a gente fosse abrir aqui para falar de experiências, quantas experiências? Quantas vezes o Senhor nos levantou? Quantas vezes o Senhor nos fez benefícios? Quantas vezes? E a gente se esquece. E a palavra vai ficando mofada. Imagina. A palavra de Deus tem em certos lugares, meus irmãos, que é tão difícil entrar. É tão difícil. E as pessoas valorizam tanto. Rasga-se a Bíblia e cada um anda com uma folha. Nós temos ela inteirinha. Nós temos ela inteirinha. A palavra que transforma, a palavra que conforta, a palavra que nos anima, nós temos. Mas ela está criando mofo. Ela está criando mofo.
Deus já distribuiu dons no meio da igreja. Vocês creem? Vocês creem que Deus já distribuiu dons no meio da igreja? Cadê os profetas? Cadê os profetas quando olham uma pessoa enferma e falam assim, seja curada em nome de Jesus? Cadê aqueles que vai chegar perto de uma pessoa que está endemoniada e falar assim, sai agora em nome de Jesus? Deus já deu. Sabe aquele tesouro que a gente guardou? E depois a gente vai lá com Jesus assim, aqui, eu guardei. Está aqui, ó, lindo. Sabe? O Senhor me deu os dons, eu cuidei muito bem dele. Toma aqui do mesmo jeitinho. Jesus vai falar assim, servo infiel. Servo infiel. Por que você não multiplicou os dons que eu te dei? Por que você não usou os dons que eu te dei? Mas nós estamos aqui. Nós viemos à igreja. Eu não sou diferente não, meus irmãos. Mas se eu tivesse que trocar de religião, só trocar, eu ficava na que eu estava. Se não fosse para eu vir e ter experiência com Deus, eu não troquei de religião. Porque a religião não é resposta. O que responde ao nosso anseio e os nossos desejos é a intimidade que nós temos com Ele. Mas hoje está tão fácil. Ah, você sabe que eu vou desanimar, porque você viu fulano? Você viu o ciclano? Você viu... É essa a nossa resposta. Só que nós não devemos, e eu me coloco dentro, nós não devemos olhar para o lado e nem desanimar por causa do outro. Na verdade, nós somos os Neemias. Nós que vamos dar as mãos para aqueles que estão querendo desanimar ou estão querendo voltar para trás. Nós que vamos dar as mãos e falar assim, aqui, vem cá. Aqui você não vai desanimar, não. Nós não vamos deixar os nossos mortos caídos no meio do caminho. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não vamos deixar os nossos mortos no meio do caminho. E aí, Neemias e Esdras, juntos naquela hora, falam assim, para de chorar. Coloca um riso nessa cara. Levanta o seu semblante. Levanta o seu semblante, porque você não depende de coisas, você não depende de circunstâncias, o seu coração está em mim. Levanta, olha para mim, olha para mim. O povo de Deus tem que ter uma marca. O povo de Deus tem que ter uma marca. A alegria. Essa é uma marca que nós não podemos abrir mão dela. Porque isso é uma promessa do Senhor. Ele veio e nos marcou. Alegria, alegria. Mas nós estamos sendo deixados levar por circunstâncias. Nós estamos enxergando o nosso gigante maior do que o nosso Deus. Mas o nosso gigante, ele vira uma areia. Qual que é o nosso gigante? Ele vira uma areia perto do poder do nosso Deus. Que hoje nós possamos mesmo trocar o semblante. O Senhor diz nesta noite, levanta o teu semblante. Levanta o teu semblante, eu sou contigo. Eu sou contigo. Tenho visto as noites. Tenho visto suas lágrimas.
Tenho visto o seu desânimo. Levanta o teu semblante. Levanta. Hoje eu troco. Hoje eu troco o seu choro por riso. Hoje eu troco o seu choro por riso. Queria chamar o grupo de louvor. Nós não vamos terminar, viu? Hoje a gente mudou um pouquinho. Quem quer pisar na cabeça de Satanás? Quem quer pisar? E nós vamos pisar agora. Nós vamos pisar agora. Levanta. Porque Deus, hoje, marcou no calendário dele. Essa data foi marcada no calendário de Deus para trazer novamente alegria no coração de muitos. No coração de muitos. Ele veio trazer um novo ânimo. E se é desta forma que nós vamos pisar na cabeça de Satanás, nós vamos pisar com alegria. Vamos orar? Coloca as mãos assim, meus irmãos. Vou profetizar. Vou profetizar em cada mão um braseiro. Um braseiro do Senhor. Tirado do altar do Senhor. Sabe por quê? A hora que a gente chegar com esse braseiro, onde a gente estiver, vai virar uma fogueira. Vai virar uma fogueira. Não vai ter lugar frio. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu profetizo na vida de cada um que está aqui. Deus, em nome de Jesus, traga, Senhor, coloca os teus anjos no meio de nós, ó Deus, com braseiro, Senhor, vai colocando nas mãos, Deus, que as pessoas possam sentir, Deus, o fogo do teu Espírito novamente, o fogo do teu Espírito, derrama, Senhor, derrama um novo ânimo, Pai, em nome de Jesus, e que esse braseiro possa virar, Deus, uma grande fogueira, uma fogueira do Senhor, nos lares aqui representados. Cada um vai chegar aqui com esse braseiro e vai chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vai colocar as mãos e vai pegar fogo, fogo do Senhor, ó Deus. Deus, troca nosso semblante nessa noite, Pai. Traga alegria nos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé
alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tire o pé do chão. Aleluia! Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem pra frente celebrar, Com gente! tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar.
dos anjos em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Eu quero me envolver com a tua alegria. Eu quero beber do teu vinho novo e me embriagar com teu Espírito Santo e te celebrar no meio do teu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do teu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do teu povo. E eu aplaudirei ao Senhor e eu aplaudirei ao Senhor no meio do teu povo. Glória a Deus. Vamos celebrar, né? A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Alegria. Isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele coração triste? Acabou. A angústia foi embora. Aleluia. Vamos sair daqui forte. Animado. Aleluia. Amém. A brasa está na nossa mão. Olha para a mão. Olha para a nossa mão. Tem brasa aí. Tem brasa aí. Tem brasa aí. Tem brasa. Aleluia. Fomos chamados para ser um povo alegre. A tristeza não faz parte da nossa vida mais. O desânimo não faz parte da nossa vida mais. Esdras falou assim, ó. Juntou o povo como num só homem. No versículo 1 está escrito isso. Como num só homem. Comunhão. Comunhão. Estamos juntos. Cada um vai construir na sua frente. Cada um vai reconstruir um muro na sua frente. Mas no final, todo o muro vai estar reconstruído. E a cidade vai estar protegida. Como se fosse uma corrente. Uma corrente. Vamos reconstruir juntos? Vamos reconstruir juntos. E nós não somos igual aquele homem que Jesus falou para ele: larga tudo que você tem, me segue. E aquele homem muito triste voltou para trás, com a sua tristeza, com a sua riqueza, mas voltou para trás. Nós somos o povo que olha para frente. Somos um povo que olha para frente. As circunstâncias não vai poder parar o povo de Deus. Amém? Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. E o Senhor ministrou os nossos corações. Obrigada, Deus, porque o Senhor colocou um ânimo novo.
O Senhor, Deus, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos está dando forças nesta noite. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, deixamos nesta noite, Pai, aos teus pés, toda a tristeza, todo o peso que não faz parte da nossa vida. Nós te entregamos, Pai. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, a doce comunhão, a doce comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja, sobre cada um de nós, não só agora, não só hoje, não só aqui, mas para todos sempre e aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Aleluia. Então eu correrei